bebês sem voz. Por isso, se queres ouvir o vídeo, vais ter de colocar o som no máximo. Eu vou tentar, mas isto pode correr um bocadinho mal. Portanto, coloca já aí o som no máximo. E hoje o vídeo é para falar sobre a curiosidade. E a curiosidade é aquela nossa capacidade que é muito importante para nós aprendermos sempre mais sobre o mundo que nos rodeia. E nós, quando nascemos em pequeninos, em bebés, nós temos esta curiosidade natural de aprender tudo o que está à nossa volta. Temos aquela curiosidade de saber o que é isto, saber o que é aquilo. E a aprendizagem nesses primeiros 3 anos de vida é talvez maior do que a aprendizagem toda que fazemos no resto da nossa vida, porque aprendemos a falar, aprendemos a andar, são coisas todas muito complicadas, embora para nós agora pareçam simples, mas que são muito complicadas para um bebê que nasce sem nenhum conhecimentos. E realmente é fantástico. E nesse período até é possível, por exemplo, uma pessoa aprender mais do que uma língua nativa, exatamente pela enorme capacidade que nós temos quando somos crianças de absorver o conhecimento. Mas nós temos essa enorme capacidade de absorver o conhecimento porque nós queremos avidamente aprender. E é esse espírito que depois nós temos de tentar manter ao longo da nossa vida. Lembrar-nos sempre que o conhecimento não ocupa lugar e, portanto, tudo aquilo que nós possamos aprender em qualquer momento da nossa existência nos pode voltar a ser útil e muitas vezes depois, mais tarde, é uma combinação de conhecimentos que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida que se proporciona de utilidade para nós e por isso nós nunca sabemos onde é que efetivamente o vamos utilizar e às vezes até podemos pensar, mas para que é que serve isto? Para que é que serve aprender isto? Mas não, são conhecimentos que depois se revelam muito importantes. É natural que ao longo do teu trabalho, ao longo do teu estudo e ao longo de muitos anos de estudo que tu já vais acumulando, começas-te a sentir cansado, parece que tens sempre mais tarefas para fazer e depois todo o tempo que tu tens livre, tu queres simplesmente não fazer nada ou então gastar o tempo em coisas que não te levam a lado nenhum. Pronto, eu por exemplo acho que é uma perda de tempo, mas cada um sabe, por exemplo, ver o Big Brother ou ver determinados programas que não nos ensinam, que não nos acrescentam nada. Mas às vezes é aquilo que a pessoa tem a tendência natural de fazer porque já está esgotada, porque já se esforçou, porque já teve tanta acumulação de tarefas e parece que naquele tempo livre aquilo que mais apetece é realmente não se esforçar mais e que mais coisas para aprender parece que é mais trabalho, que é mais esforço. Isto porque tu vês o estudo como um trabalho obrigatório em vez de veres algo que te está a valorizar. Portanto, o estudo é algo que te valoriza. Aliás, se não era pago, não é? Portanto, não é nada obrigatório, que estás a fazer obrigatório, é algo que te valoriza como pessoa e que tu estás a fazer para ti próprio. Portanto, há que ter este espírito de querer sempre aprender mais e mais e para isso é preciso a pessoa também, por exemplo, fazer questões e procurar as respostas para aquilo que não sabe e que pode ser pertinente. E quando fazes essas perguntas e quando tens essas dúvidas, podem ser sobre as temáticas que são paralelas e cada vez mais tu vês no programa dos teus livros, quando se fala em ciências, aparecem temas de ecologia, portanto ligados à vida real. E tu, se tiveres outras temáticas, por exemplo, se tu estiveres em história, podes fazer perguntas sobre política. Olha, sobre a situação dramática que está a viver neste momento o povo ucraniano. Porque nós devemos tentar entender o mundo à nossa volta. E para entendermos o mundo à nossa volta, às vezes é preciso olhar para as situações sem juízos. Porque há de haver um motivo, não é? Para as situações, por exemplo, até na sua loucura, não é? O presidente Putin arranja um motivo para aquilo que está a fazer. Portanto, temos de tentar entender as situações de ambas as partes. Também temos de ver que, apesar do que ele está a fazer seja completamente impensável, muitas vezes a Europa e os Estados Unidos só se colocam do lado de países onde também têm interesses económicos, portanto, e existem muitas injustiças e coisas que acontecem de mal no mundo e que ninguém defende e que se calhar nem aparecem nos noticiários. O que não justifica
aquilo que está a acontecer e que é uma barbárie, aquela invasão completamente ilegítima que está a suceder. Mas isto para te dizer que existem imensas nuances que se podem debater, imensas coisas que se podem aprender mais, explorar mais e melhor, e que tu deves ter essa portanto, atitude de fazer perguntas. Por exemplo, se tu não entendes bem este conflito, perguntar, mas porquê que ele está a fazer isto? Ou porquê que aqueles países disseram aquilo? Porque existe, portanto, sempre algo mais que tu podes aprender e que tu podes explorar para compreender melhor o mundo e as soluções que podem e devem ser encontradas e que, mais uma vez, neste caso, não são nada simples, mas que nós devemos sempre procurá-las. E para nós encontrarmos as soluções, nós temos de ter o conhecimento e, em primeiro lugar, nós temos de compreender as coisas que estão a acontecer. E para isso é fundamental nós mantermos a nossa curiosidade. Para quê? Para nós não emitirmos juízos e opiniões sem nenhum fundamento. Por isso, ser sempre curioso, faz sempre mais perguntas, levanta sempre mais questões, não assumas nem acredites cegamente naquilo que te dizem, faz sempre mais uma pergunta, mas porquê? Como é que é isto? Porquê é que isto é assim? Para compreenderes cada vez melhor o mundo que te rodeia.